eu vou te falar de um assunto que todo mundo tem curiosidade. Todo mundo, em todo curso de teologia, quer saber. É uma das matérias mais esperadas na faculdade. Chama Apocalipse. Olha só que bacana. Nós temos o Apocalipse de João, que é o mais conhecido, mas você vai descobrir que também existem outros apocalipses. É verdade, tio Ciro? É sim. E olha só, para te contextualizar, eu vou dizer que o apocalipsismo era um gênero literário. Já começou a aprender. Então, sabe aquele período em que Deus parou de falar com seus profetas e deixou o povo ser castigado pela incredulidade dos seus corações? O apocalipsismo foi um gênero literário criado nessa época em que as pessoas se sentiram desamparadas por Deus. Então elas precisavam de chegar a uma reflexão que o final dos tempos já estava acontecendo. E por causa disso a gente tem, olha só, 4 métodos. Nós temos o método preterista. O método preterista é o método que os teólogos dizem que ele aconteceu naquele tempo de João, que tudo o que está no Apocalipse já se cumpriu naquela época. É o método das coisas que já passaram, por isso que foi escrito. E fora o método preterista, se temos pretérito, então nós temos futuro. E o método futurista diz que todas as coisas que estão escritas no Apocalipse que ainda vão acontecer nos finais dos tempos. Ora pois, então nós temos o método preterista e o método futurista. Mas olha só, e o método das coisas que estão acontecendo atualmente? Também tem, tio Ciro? Tem também. Só que esse método ele pode ser dividido em algumas correntes. Em 2. Tá? O método histórico, que diz o seguinte, diz que todas as coisas que está descrita no Apocalipse, ele vem acontecendo ao longo da história. Começou lá atrás, então eles vão investigando todos os acontecimentos e contextualizando dentro de Apocalipse. Aí vem as 7 cartas, 7 igrejas, 7, né? E nós estamos no final dos tempos. Esse é o método histórico. Mas também tem o que é contra esse método histórico. Tem o método idealista. Por quê? Porque no método idealista diz que não se fala nem de passado, nem de presente. Na verdade, o que está escrito ali, ele sempre existiu. É uma coisa interpretativa. Tudo o que está no Apocalipse não diz referência a tempo. Ele sai fora do método histórico. Ele diz que tudo que acontece ali é a batalha espiritual que acontece na sua vida o tempo todo, tá? Então, interpretativamente, a respeito do Apocalipse, nós temos esses 4 métodos. Vou repetir quais são os 4 métodos. É o preterista, o futurista, o histórico e o idealista. Tudo bem? Até aí tá tranquilo? E olha só, quando você começa a ler o Apocalipse, você vai ver que o Apocalipse ele tem a sua linguagem própria de interpretação. Você vai perceber que tudo ali dentro tem uma simbologia. Ele é um livro simbólico. Ele é um livro, para ser entendido, você precisa de conversar com o Espírito Santo. Que tudo ali dentro tem uma simbologia que já vem sendo falada ao longo da Bíblia. E por causa disso, dentro do Apocalipse, você vê sempre referência ao número 7.
né? 7 selos, 7 cartas, 7 igrejas, 7 trombetas, 7 juízos, 7 taças, 7 personagens. E tudo ali dentro é 7. Quem leu o Apocalipse acha que João tinha toque, que tudo para ele tinha que ser perfeito, que a perfeição estava no número 7. Mas olha só, o que é mais certo, não deixe de ler a Bíblia. É somente lá que contém a verdade. E é um livro filosófico. É um livro lindo que quando João estava lá na sua prisão, na ilha de Pátimo, ele teve esse contato com o Espírito Santo de Deus. E ele recebeu essa revelação para deixar para nós até os dias de hoje. E leia o Apocalipse entendendo que o apocalipsismo era um gênero literário de época, quando Deus silenciou as suas revelações diretamente através do Espírito Santo do que estava acontecendo no meio do povo. Os profetas receberam revelações das coisas, pode interpretar, ou que irão acontecer, ou que aconteceram, né? Ou que pelo método histórico estava sempre acontecendo, ou pelo método ideal que acontecia o tempo todo sem referência a tempo. Era puramente interpretativo. Se você entendeu isso, meu irmão, leia Apocalipse, tá bom? Temos apocalipsismo, o Apocalipse de João, temos apocalipsismo em Malaquias, temos apocalipsismo em Daniel e também Ezequiel. Esses são os nossos escritores apocalípticos. Beleza? Então seja feliz, esteja com Deus, peça a revelação desses livros, que só assim você vai receber de Deus aquilo que Ele tem preparado para a sua vida. Seja abençoado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus.